Amém? Vamos aplaudir ele então bem forte. A glória de Deus. Aleluia. Boa noite, gente. Que a graça e a paz de Deus seja convosco. Amém? Senta, por favor. Você já brincou aqui, já louvou a Deus, já agradeceu a Deus por esse dia. Diga amém por isso. E nós vamos nos preparar. Eu tenho uma mensagem muito especial para trazer para você no dia de hoje. E depois dessa mensagem eu tenho certeza que você vai ter uma mente ainda mais forte do que você tem agora. Glória a Deus. Não posso dizer que você tem a mente fraca, né? Alguém tem a mente fraca aqui? Alguém sente assim? Acredito que não. Nós nascemos num período, numa geração que os homens chamam de geração Z, né? Alguém aí é de 98 para cá? Alguém? Pastor, nasci entre 98 até 2025. Quem é de 98 para cá? Levanta a mão assim. Mas levanta bem alto para eu ver. Deus credo. E quem não levantou a mão? Acho que não entenderam não. Vou começar a explicar melhor. Quem nasceu entre 1998 até agora, 2025? Levanta a mão assim, bem alto. Temos umas poucas pessoas que nasceram de 97 para trás, né? Então quem nasceu de 97 para trás ainda faz parte de uma outra geração, né? Mas as pessoas que nasceram de 98 até os dias de hoje, né, 2025, a nossa atualidade, são as pessoas que estão inclusas na geração Z, né? Geração Z. Eles chamam de última geração. Infelizmente, no nosso tempo, o pessoal fala aí que no nosso tempo, na nossa geração, as pessoas elas perderam muito a identidade de quem elas são. Elas são muito influenciadas por aquilo que as pessoas dizem. Se alguém chega e diz para a pessoa, chega aqui pro Dieguinho e fala para ele, Dieguinho, você é feio. O que ele faz? Ele fica triste, ele fica oprimido. Ah, porque eu sou feio. Porque disseram que eu sou feio. Ele acredita naquilo que os outros falam a respeito dele e não acredita naquilo que ele mesmo é. Você entende isso? Ele acredita naquilo que os outros trazem como informação acerca da vida dele. E ele mesmo não tem uma identidade própria para dizer, eu sou bacana. Se alguém disser que é isso, é aquilo, para mim não importa. O que importa é o que eu sei que eu sou. Então nós vivemos num tempo em que a nossa geração, infelizmente, ela não tem uma identidade. Pastor, como é que você pode falar isso? Posso, porque o dia a dia e os acontecimentos, os casos que a gente vai acompanhando demonstram isso. Pessoas que ainda não criaram uma identidade de si mesmo. Elas acreditam naquilo que os outros falam acerca dela. Ela não sabe quem ela é de verdade. Isso é perigosíssimo para quem quer ser salvo, gente. Se alguém quer ser salvo, se alguém quer herdar o reino de Deus, se alguém quer se preparar para viver uma eternidade com Cristo, nós precisamos começar a amadurecer de agora. Na fase pré-adolescente, a fase saindo ali do infantil, já entrando já para a adolescência, para a juventude e chegando a uma maturidade consciente de quem somos, para que não haja interferência de pessoas, de situações, de tempos, de circunstâncias que possam desviar os nossos focos daquilo que a gente quer. Por isso que eu quero abrir a Bíblia com você no Salmo 73. Você trouxe a Bíblia? Sim ou não? Trouxe ou não trouxe? Tô vendo você meio tímido hoje. Cadê a dona Dífane? Cadê ela? O pessoal tá meio tímido hoje, dona Dífane. O que aconteceu? Não? Eles oraram, pessoal, se consagraram, estavam buscando a Deus aqui. Por que vocês estão tristes? É por causa de mim? Também não, né? Eu já tenho minha identidade, então se ficar triste por causa de mim também, eu não vou me entristecer, não. Eu já sei quem eu sou. Diga glória a Deus. Eu estou brincando com você, tá? Mas olha só, Salmo 73, versículo 1. Salmo de número 73, versículo de número 1. Salmo de número 73, versículo 1. Quem encontrou, diga glória a Deus. Então vamos ler, diz assim a palavra, vamos ler juntos, quero você interagindo comigo. Diz assim a palavra: verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Esse salmo aqui, quem escreveu ele foi o Asaf. Você já deve ter ouvido falar do Salmo 73. Asaf
ele era o chefe do louvor, o líder do louvor, do templo, né? Da casa de Deus. E ele chegou a uma conclusão. Ele entendeu, olha, bom é Deus para com Israel e para com aquele que é limpo de coração. Isso aí não tem nenhuma sombra de variação, nenhuma dúvida. Glória a Deus. Deus é bom. Independente dos momentos da nossa vida, Deus vai continuar sendo bom. Se eu sirvo a Ele ou eu deixo de servir, Ele vai continuar sendo bom. Isso aí não muda. Versículo 2. Quanto a mim, aí ele vai trazer para a primeira pessoa, para ele. Quanto a mim, os meus pés quase que fizeram o quê? Que se desviaram. Pouco faltou para que escorregassem os meus passos. Pois eu tinha inveja dos loucos quando vi a prosperidade dos ímpios, porque não há apertos na sua morte, mas firme está a sua força. Se acham em trabalhos como outra gente, e nem são afligidos como os outros homens, pelo que a soberba os cercam como um colar, vestem-se de violência como de uma dor. Os olhos deles estão inchados de gordura, eles têm mais do que o coração poderia desejar, são corrompidos e tratam maliciosamente da opressão. Falam de que forma? Arrogantemente. Eu li com você do versículo 2 a 8 só para explicar uma coisa. O Asaf, ele vai descrever esse relato aqui falando com Deus. Ele vai dizer o seguinte: olha, eu sei que o Senhor é bom, o Senhor é Deus, o Senhor é soberano. Mas quanto a mim, eu quase que me desviei na minha caminhada. Por quê? Porque eu comecei a olhar para fora, eu comecei a olhar para as pessoas, e eu comecei a observar, elas são arrogantes, elas são prepotentes, são maliciosas. As pessoas, elas desejam mais do que elas podem ter. Eles falam mal, inclusive, de Deus. Na sequência, se você for ler, eu não vou ler todo por causa do tempo, né? Mas se você for ler, eles vai dizer que, inclusive, eles falavam contra a soberania de Deus. Quem é Deus? Há sabedoria no Altíssimo. E ele olhou para essas pessoas, ele começou a olhar para o lado de fora, e ele começou a ter dúvida de quem ele era. A ponto de chegar ao versículo 13, vamos lá? Versículo 13. Onde ele disse o seguinte, o que ele disse? Na verdade, que em vão tenho feito o quê? Purificado o meu coração e lavado as minhas mãos aonde? Na inocência. Ele chegou a essa maléfica conclusão. Como provavelmente é a conclusão de muita gente que um dia serviu a Deus e que hoje já não serve mais, gente. E eles deixaram de servir a Deus por quê? Porque começaram a olhar para as pessoas. Começaram a olhar para o lado de fora. Começaram a olhar para os defeitos dos homens. E a partir de então, elas começaram a ter dúvidas até de quem elas eram. É por isso que eu falei aqui sobre uma geração que infelizmente está sem identidade. Elas começam a olhar muito para as coisas, a olhar muito para as pessoas, a olhar muito para os acontecimentos, e esquece de olhar para quem? Para si mesmo. E por isso vivem frágeis. Vai conversar com algumas pessoas: ô meu irmão, nunca mais o senhor esteve aqui na igreja, estou vendo que o senhor está meio distante, como é que a gente pode fazer para o senhor ficar mais firme aqui com a gente? O que a gente pode fazer para lhe acompanhar e tal? Como é que está a sua correria? Tem algumas pessoas: não, é porque não é só eu que falto, tem muita gente que falta também. As pessoas, elas deixaram de olhar para si, criar uma identidade. Não, eu sou servo de Deus, estou passando por isso mesmo, mas Deus vai me fortalecer. O que elas pensam? Fulano de tal também falha, por que eu não posso falhar? Isso aí é crise de identidade. Porque a pessoa que sabe quem ela é, ela não fica olhando para os outros. Ela olha para quem? Para si mesmo. Eu, por exemplo, como pregador que sou, não preciso ficar olhando para A, para B, para C ou para D. Eu tenho que olhar para o meu propósito. Para aquilo que Deus me chamou para fazer. O que os outros vão fazer ou deixar de fazer, isso não me importa. Isso é uma coisa que eu não tenho que ficar olhando. Porque o fulano e tal não faz e ele é mais beneficiado do que eu. Não. Eu tenho que olhar para o meu propósito e continuar firme no meu. Diga glória a Deus por isso. Você está entendendo até aqui? As pessoas precisam ter uma identidade de quem elas são, gente. Qual é a minha identidade segundo a natureza, né, do homem? Segundo a data de nascimento. Nasci em 6 de 7, né, 6 de julho, 1994.
CPF 062-118-673-28. Identidade 036 39 38 12 00 82. Eu tenho tudo na cabeça aqui. Nome do pai, nome do pai, Expedito Rodrigo dos Santos, Antônia Lima da Silva. Eu tenho nome de tudo. Minha identidade física está aqui. Mas a minha identidade espiritual, qual é ela? Tem gente que não entendeu isso ainda. Por isso que ela fica se perdendo olhando para uma coisa, olhando para outra. Deixa o Asaf aqui, a gente volta no Asaf daqui a pouco, no livro dos Salmos. Agora eu quero abrir com você em Gênesis, vamos lá? Gênesis capítulo 1. Acho que ninguém precisa de ajuda para encontrar o livro de Gênesis não, né? Gênesis capítulo 1. Olha só. Eu preciso tratar disso aqui com muita gente. As pessoas foram perdendo a identidade, foram perdendo as referências. Eu acredito que todos nós aqui temos que ter as nossas referências. Temos que se espelhar nos nossos pais, né? Mas eu não tenho como se espelhar nos meus pais, que meus pais são assim, assim, assado. Tudo bem. Mas se você olhar para a palavra, se você olhar para a vida, você vai ter pessoas de Deus que um dia te ajudarem em alguma coisa. Então elas são também para você algum tipo de referência. Por exemplo, na nossa igreja, você tem a referência da direção, missionário R.R. Soares. Né? Aí você tem aqui no estado o pastor da igreja, o pastor Jamil. Eu não quero que ninguém me interprete mal, nem queira que eu seja referente de alguma coisa. Mas vocês podem olhar para o líder da juventude de vocês e saber que pode também ser algum tipo de referência. Marido de uma só mulher, não passou a vida toda aí atirando para todo lado. Vou namorar com essa aqui, não vai dar certo. Vou namorar com aquela ali, não vai dar. Vou namorar com aquela lá, não vai dar certo. Não, encontrou alguém, esperou um tempo, se preparou, se organizou, chegou o dia do sim, né? Foi tudo resolvido, tudo bonitinho e glória a Deus, casado. Aí vamos lá para a sequência, né? Do tempo. Vocês têm referências, tem ou não tem? Não tem que ficar se olhando lá para fora, querendo olhar para alguma coisa lá e querer comparar com aqui, ou vice-versa. Nós temos referências dentro de casa. Tem gente aqui que foi criado por um tio que é cristão, tem uma avó que é cristã, tem alguém da família que influenciou de alguma forma. Muitos de vocês aqui, os pais são lá membros da igreja, e eles fazem o quê? Cobram, né? Quando você não quer ir para a igreja, ele faz o quê? Cobra. Cobra ou não cobra? Quem alguém tem aqui pai que fica surrando às vezes para ir para a igreja? Quem? Ninguém, gente? Seus pais não lhe cobram? Cobra, é claro que sim. Vocês estão com vergonha de falar. Mas ele cobra. Ou seja, vocês têm referências. Pessoas que vocês têm que olhar e fazer o quê? Não, essa pessoa está com Cristo, eu também estou. Eu sei que ele vai ter as crises dele. Vai ter dia que você vai olhar para dentro de casa, você vai ver seu pai às vezes até discute com a mãe em alguma coisa, porque é ser humano, é normal. Sim ou não? Mas vão deixar de ser homem de Deus ou mulher de Deus por causa disso? Não, eles são uma referência para você. Lutas todo mundo enfrenta. Mas eles continuam sendo o quê? Referências. Largue de olhar para outras pessoas e achar que lá eles são perfeitos. São perfeitos porque você não enxerga tudo lá dentro. Porque se você enxergasse lá as coisas, você vê que é muito mais imperfeito do que os da sua casa. Né? Isso que eu já vi, gente. Aí, que lugar fulano tá é melhor do que aqui. Não é. Você talvez tenha mais a proximidade aqui com as coisas, não você sabe. Você identifica as coisas aqui. Mas lá fora, lá quem está lá no lugar dele lá, você só vê a boniteza das fotos que eles publicam. Você não sabe os bastidores. Então nada de querer ficar fazendo comparação ou coisa parecida. Tem a sua identidade. Aí vem o livro de Gênesis, capítulo 1, versículo de número 27. Eu só quero ler esse versículo aqui com você. Quero que você leia comigo em voz alta. O que diz aí a palavra? Versículo 27. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus os criou. O que ele disse aí? Na minha Bíblia aqui está homem e mulher, né? Tem outras está macho e fêmea. Mas macho e fêmea fez o quê? Os criou. Eu sei que muita gente vai dizer, pastor, que é polêmica. Não, nada de polêmica. Mas nós que somos cristãos, nós acreditamos nessa palavra que está aqui na Bíblia. Amém, gente? A Bíblia fala que ele criou, lá na criação, Deus gerou o homem e gerou a mulher. Nós que somos filhos de Deus, nós temos essa doutrina, essa verdade para seguir.
E por que tem jovem de Deus que pensa que existe um terceiro gênero? Ah, pastor, porque a sociedade está empurrando. O tempo, a atualidade que nós estamos vivendo, eles estão empurrando. É verdade. Mas nós não somos obrigados a acreditar nisso. A ter isso como uma verdade, porque nós já temos a verdade da palavra. Nós vamos respeitar as pessoas. Glória a Deus. Você não vai xingar as pessoas ou brigar com elas por conta do gênero, do que elas acham que elas querem ser agora, que elas não têm nada, uma identidade com Deus formada, elas acreditam nos outros. Você já viu que tem por aí pessoas que querem se tornar animais, que transformam o corpo? É sério, gente, é porque não tem a tela, não tenho como mostrar para você. Mas se você for ver, depois eu vou pegar um dos vídeos, vou mandar no grupo dos líderes, né? Para eles passarem para vocês no particular de vocês, lá na igreja de vocês. Tem um vídeo que eu observo, né? A gente vê pelo Instagram, todo mundo aqui tem Instagram, né? Então você tem lá, você vê o que as pessoas fazem. Tem gente querendo agora se identificar como gato, se identificar como cachorro. Tem ou não tem? O que é isso? Crise de identidade. A pessoa não sabe quem ela é, gente. Ela vive no meio de uma sociedade de seres humanos, mas ela colocou na cabeça dela que ela agora tem que ser um leopardo. E a pessoa faz transformações no corpo. Fazem transformações bruscas. Andam de 4 patas lá igual animal. Querem comer igual animal, querem dormir como um animalzinho dorme lá. O que está dando na cabeça desse povo? O que entrou na cabeça dessas pessoas para elas chegarem a esse ponto? Com certeza foram influências, foram coisas que foram acontecendo, e por ela não terem uma verdade da palavra, por ela não ter um compromisso com Deus, para elas aquilo ali é uma verdade. Mas para nós que servimos a Deus, não. Perceba você que pela palavra, que com relação à questão da sexualidade, do nosso gênero, da nossa formação como pessoa, a Bíblia diz que Deus gerou macho e fêmea, homem e mulher. E isso não vai mudar nunca. Ainda que a sociedade mude, mas isso não vai mudar nunca. Então você como rapaz, você tem que olhar para si e dizer, eu sou um homem. Ah, mas ainda tem a voz fina. É normal, né? Qual é o rapazinho que está saindo da fase ali de criança, pré-adolescente, que não tem a voz fina? Eu, ao auge dos meus 30 anos, eu acho minha voz fina. Eu queria ter uma voz mais grossa, né? Mas ainda não tenho. Eu espero que ela engrosse um dia, mas não é essa daqui. Entendeu? Eu queria ser com a voz assim mais grossa. Mas ela é essa. Tem hora que eu estou ouvindo aqui as mensagens que eu prego, que eu brinco comigo. Ave Maria, que voz feia. Acho que ninguém vai ouvir esse culto, né? Ouve por educação, né? Mas brincadeiras à parte, Deus fez 2 gêneros. O homem e a mulher, o macho e a fêmea. Só. Depois disso aqui, se você ler a sequência aí no 28, ele diz, e Deus abençoou e diz, frutificai, multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todo o animal que se move sobre a terra. Ou seja, ele gerou esses 2 gêneros e deu para eles a oportunidade de produzir, de frutificar, de crescer, de cuidar da terra. Aí na nova aliança, eu vou pedir para você abrir 1ª carta aos Coríntios. Olha só. 1ª carta aos Coríntios. 1ª carta aos Coríntios. Vamos lá, capítulo 6. Nós vamos ler bastante a Bíblia, gente. Já tem bastante coisa. 1 aos Coríntios, capítulo 6, versículo 19. Onde que está a carta aos Coríntios? Vamos lembrar aqui, vamos rememorar, né? O primeiro livro do Novo Testamento é quem? Mateus. Depois, Marcos. Aí vem Lucas. Depois, João. Aí vem Atos, Romanos, Coríntios. Tá? 1ª carta aos Coríntios, capítulo 6. O versículo que eu vou estudar com você, só 2 versículos, o 19 e o 20. Por que tem gente hoje com dúvida com relação à sua sexualidade, ao seu gênero? Pastor, tem gente com dúvida? Tem. E dentro da igreja também tem. De tanta coisa que ela ouve lá fora, né, igual Asaf, ao invés de olhar para dentro, pegar as referências daqui, só começa a olhar para fora, fica em dúvida. Aí diz assim a palavra, versículo 19. Ou não sabeis
que o vosso corpo é o quê? Não leia comigo, vamos ler de novo. Você não está lendo comigo não. O que o Paulo falou para aquela igreja? Ou não sabeis vós que o vosso corpo é o quê? É o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Entenda uma coisa, nós somos gerados, né, através do matrimônio de um homem e de uma mulher, né? Aí nós somos gerados assim, aí o mundo começa a influenciar e dizer, mas existe um terceiro gênero, mas existe não sei o que binário, não binário, não sei o que o bi, não sei o que isso, aí começa a falar e confundir a cabeça. Tem gente que não sabe nem o que ela é mais, de tanta coisa que o pessoal anda falando por aí afora. Aí você observa aqui que o apóstolo Paulo está falando com eles o seguinte, olha, vocês não sabem que o corpo de vocês é templo de quem? Do Espírito Santo? O nosso corpo é para servir a Deus. É para ser habitação de quem? De Deus. É um corpo, é uma pessoa que foi gerada por Deus, para quando chegar a sua maturidade, ele se relacionar no casamento e construir uma família. Ali é o marido de uma só mulher, mulher de um só homem. E a partir de então, ele fala aqui também sobre a nossa relação com Deus. Qual que é a nossa relação com Deus? Eu estou aqui para, com o meu corpo, servir a Deus, e Deus vai abençoar o meu corpo para que ele esteja sempre em boa forma, né? Sempre bem cuidado, para viver anos, anos de vida e paz aqui nessa terra. Glória a Deus. Mas esses anos é para fazer o quê? Para servir a Ele. Tanto é que ele diz, vosso corpo é templo do Espírito Santo. Não é de vós mesmos. Veja a parte final do versículo 19, para não ficar só nas minhas palavras. Ele vai dizer, não sabeis vós que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de quem? De vós mesmos. O mundo diz por aí, meu corpo... Não, você não tá comigo aqui hoje, não. Hoje está muito diferente, está estranho alguma coisa, né? Mas eles falam lá fora o quê? As pessoas dizem o quê? Meu corpo, minhas regras. Isso é verdade? Não. Não é verdade. O que não é verdade? Porque o nosso corpo é para servir a Deus, é templo do Espírito Santo. Glória a Deus. É templo do Espírito Santo. É para servir a Deus. Não é para me fazer aquilo que eu acho que é correto. Colocar uma tatuagem. Não é para me chegar e ficar colocando pince no corpo todo. Não é para me chegar lá e ficar colocando qualquer tipo de utensílio no meu corpo e achar que aquilo é normal. Não. Nós temos que ter uma identidade. Eu sou de Deus. Eu sei que por aí afora tem muitos lugares, ou até tem muitas igrejas que pregam o contrário disso. Inclusive você vê lá o pastor da igreja, que ele é todo tatuado, até na testa, na cabeça, no corpo, e ele tem prazer de mostrar aquilo. É diferente de quando a pessoa, ela, de uma certa forma, ela tem algo, mas que são marcas lá da antiga criatura. E às vezes fica até com vergonha, ela tenta esconder, né? Vou botar uma manga longa aqui, porque meu braço aqui tem um nome grandão aqui, né? Então eu vou botar uma manga longa aqui para ninguém ver no culto. A pessoa sente vergonha da antiga criatura que ela era. Ela não quer nem saber, ela sabe, meu corpo agora é para servir a Deus. Claro que uma tatuagem não vai dizer se a pessoa serve a Deus ou não. Mas, nós que servimos a Deus, nós não precisamos disso. Isso aí são pessoas que estão cheias de ansiedade, depressão, fica se marcando para tentar preencher alguma coisa, gente. Nós somos servos de Deus, tem que ter a consciência de quem nós somos. Eu tenho uma identidade, eu sou servo de Deus. Eu nasci para Jesus. Preciso marcar alguma coisa para me dizer alguma coisa. Preciso colocar mensagem no meu corpo para mostrar que eu amo a minha mãe. Mãe, te amo. Precisa disso? Não. Eu amo tanto a minha namorada, não sei o que, vou botar o nome dela aqui. Se ela te larga de casar, abençoado. O nome dela fica marcado lá, né? Você vê como que as pessoas estão vazias? Elas não têm identidade de quem elas são? Porque se elas têm identidade de quem elas são, elas não fazem isso, gente. Não precisa. Ou precisa eu botar aqui? Jéssica, meu amor. Olha, mas que diabo é isso? Meu braço está todo preto. Hã? Eu brinco com ela, às vezes eu converso com ela. Eu digo, minha filha, se tu tivesse tatuagem... A gente olha para fora, para o mundo, né? A gente começa a ver as pessoas tudo tatuadas. Aí tem uma mulher que elas
usa um shortzinho desse tamanhozinho, né? E bota uma tatuagem na coxa, não sei aonde. Eu olho, mas que droga é essa daqui? Se eu tivesse uma mulher dessa aqui, eu tivesse com ela do lado dela, olhasse pra isso aí, eu ia ficar com medo desse leão que ela botou aí na perna dela. Hã? Esse leão me morde. Hã? Mas entende a questão? Aí você vai conversar com as pessoas, você percebe, tá com depressão, tá com ansiedade, fez isso no momento em que estava passando por uma luta. Aí foi lá e tentou preencher para mostrar algum tipo de felicidade. Felicidade vazia que não existe. Entende a questão? Felicidade vazia que não existe. O Paulo foi muito claro, o corpo de vocês é templo do Espírito Santo, não é de vocês mesmos. Você não pode fazer o que você quer com o seu corpo. Ah, pastor, eu pensei que eu podia fazer tudo. Não pode. Diga glória a Deus. Não pode. Ah, eu queria fazer tal coisa. Não pode. Inclusive, se você fizer algumas coisas, você pode estar tentando contra a própria vida. A Bíblia diz que o suicida não herdará o reino do céu. Né? Tem uma influência aí meio doidinho na cabeça, que ele sobe aquela ponte ali da entrada da cidade. Alguém já viu ele? Já ouviu falar? Não? Ninguém? Ixi, o João já viu. O João acompanha. Ele sobe aquela ponte lá da Estreito dos Mosquitos, né? Da entrada aqui de São Luís. Né? Ele sobe, ele passa por cima daquele negócio e gravando assim. Diga pra esse cara, é doido da cabeça. Ele mora na Vila Maranhão, não mora? Só pode. Ele mora pra lá. Tô brincando com vocês. Mas ele deve morar por essa região. Ele só faz por ali, né? Deve morar por ali. A região da entrada da cidade, né? Aí ele tá toda vez lá passando. Aquele rapaz coloca a vida dele em risco. Ah, ele sabe, ele tem experiência, ele sabe o que ele tá fazendo. Mas uma hora dessa ele cai e morre ali. Mesma coisa, tem pessoas que são servos de Deus e vivem por aí fazendo coisas que não devem. Eu já vi jovem da igreja, membro da igreja, levantando pneu de moto. Ah, bonito. Uma hora dessa tu cai, rala, né? Não é pra ralar só o joelho, é pra ralar o rosto. Pra ficar bonitinho no culto. Né? Pra ficar bonitinho, chegar aqui bonitinho. Oi, gente, tudo bem? Aquele vermelhão assim, só carne viva. Né? As pessoas vão olhar e vai até sentir, ó. Fede, né? Pele, morta, ó. Só pra largar de ser bonito. Nosso corpo é templo do Espírito Santo, posso fazer com ele o que eu quero, não. Glória a Deus. Inclusive quando casar. Isso aqui não é assunto pra gente, não. Mas quando casar, temos que achar que pode fazer de tudo, né? O diabo vai pegar. Mas o que é lícito? Ah, meu corpo, minhas regras. É coisa que o mundo ensina. Isso não é coisa que a palavra ensina. E a nossa via de regra é o quê? É a palavra, gente. Minha via de regra é a palavra, não o que a sociedade diz. A nossa fé está na contramão da sociedade. Diretamente contramão. Aí Paulo fala no versículo 20, para a gente finalizar essa parte. Porque não fostes comprados, porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então, com o nosso corpo temos que fazer o quê? Glorificar a Deus. Não é dizer, eu me identifico agora como um cachorro. Vou dormir na sala. Então, tu vai comer ração de cachorro. Não me pede carne, porque eu não vou te dar. Né? Não me pede carne, que eu não vou te dar. Não pede arroz, porque os cachorros que são bem cuidados, eles só comem ração, não comem arroz, não. Arroz é só para vira-lata. Eu não sei que você queira ser o cachorro vira-lata. Né? Eu sou o cachorro vira-lata. Aí pode botar arroz, resto de comida, mas vai comer o resto. Não é o novinho da panela, não. É o resto. Entende? Aí eu quero ser cachorro, me identifico como cachorro. Então tu vai comer o resto do que eu te der. Né? Eu me identifico como homossexual. Eu sou um rapaz no corpo de eu sou uma moça no corpo de um rapaz. Vai queimar. Vai queimar, gente. Glória a Deus, gente. Não é o que a Bíblia diz? Por que as pessoas têm dúvida da sua sexualidade? Não era para ter. Olha para você aí, ó. Não tem nenhum espelho. Se eu tivesse um espelho aqui, ia dar um espelho para cada um, né? Você tem o seu celular aí, tem ou não tem? Então pega o celular, liga a câmera do celular aí. Eu não tô com o meu aqui não, dei por menino brincar ali, senão eu não assiste culto, né? Dei para as crianças ficar ali assistindo, porque senão eles são bebê, não vão ficar ouvindo o que eu tô falando. Mas ligou a câmera aí do seu celular, olha para você aí, vê se você tem cara de rapaz ou de moça. Vê quais são os seus traços, suas características.
Quais são as características aí? Ah, pastor, sou uma mocinha, meu cabelinho aqui é tão bonitinho, né? Até meus cílios assim são bem definidos. De macho não precisa definir cílio coisa nenhuma. Amém? Eu nunca mexi no meu e não me acho feio, gente. É ou não é? Eu nunca mexi aqui no meu, não. A Ana Clara, minha criança, né? Ela que fica pegando as coisas da mãe dela e fica: papai, deixa eu ajeitar o seu. Eu digo: não, filha, só o da sua mãe e o seu. Papai do Mateus não pode. Papai e Mateus é macho. Esse negócio não, né? Por quê? Tem que entender já desde cedo, né? Cada macaco no seu galho. Agora perceba você. Quais são os seus traços, suas características? Sou um homem. Sou uma mulher. Estou me preparando para o futuro. Tem coisas que Deus tem preparado para mim e nada disso vai ficar desperdiçado. Deus me criou com um propósito. E eu estou aqui e eu já tenho minha identidade. Glória a Deus. Eu acredito que você entendeu qual é a sua identidade aí já, né? Não estou mais em dúvida, pastor. Eu tinha dúvida. Porque lá na escola me disseram que não sei o que e tal. Eu fiquei meio confuso. Lembra do Didi? Fiquei meio cafuso. Não estou confusa, não. Eu sei quem eu sou. Qualquer pessoa que chegar e falar alguma coisa para você, você vai dizer: eu sei quem eu sou. Vai bater no peito e dizer: eu sei quem eu sou. Sou um jovem de Deus, assim, assado. Tenho meu compromisso com a palavra. Quando eu crescer, eu vou ser advogado tal. Eu vou trabalhar não sei aonde. Eu vou casar com uma pessoa assim, nesses traços, do jeito que eu determinei. E vai ser desse jeito. E vou ter tantos filhos. E vai ser uma bênção. Amém? Vou glorificar o nome de Deus. Vou testemunhar da palavra de Deus. E você viver uma vida de vitórias. Glória a Deus, gente. Não tem que ser diferente disso. Não tenha dúvidas acerca da sua sexualidade. Acerca de quem você é. Eu vou um pouco mais adiante, Evangelho de João. Você está na primeira carta aos Coríntios, volta um pouquinho. Daqui a pouco a gente volta para o Asaf lá em Salmos. Mas antes, João capítulo 1. Evangelho de João capítulo 1. Evangelho de João capítulo 1. Falando um pouquinho sobre esse assunto. Tem gente que tem dúvida se ela pertence a Deus mesmo ou se ela precisa fazer mais alguma coisa para pertencer a Deus. Eu já tive algumas pessoas me perguntando acerca desse assunto, né? E eu quero hoje aqui abrir a Bíblia com você e esclarecer isso para você dentro da palavra. João capítulo 1, versículo 12. Todo mundo encontrou? Já, sim ou não? Sim, então vamos ler. O que diz aí? Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Eu não vou ler o contexto todo, mas depois em casa, você lê todo o capítulo 1. Ele já começa falando sobre a divindade de Cristo, né? O apóstolo João, ele é muito direto ao ponto. Ele já vai falando lá sobre a divindade de Cristo. É o verbo que se fez carne, habitou entre nós e tal. Aí ele começa a falar no versículo 12, olha, todos quantos receberam a Jesus, confessaram Ele, foi dado a eles o poder de ser chamado filhos de Deus. Né? E essa é uma herança que nós temos. Nós somos filhos de Deus por intermédio de Jesus Cristo de Nazaré. Quem aceitou Jesus aqui? Pronto. Então você é filho de Deus. Pastor, ainda não batizei. Não foi porque não deu tempo ou porque não tinha idade. Mas dia 30 agora tem batismo. Glória a Deus. Passando domingo amanhã no outro. Ter batismo azar. Então você vai ser batizado. Mas a partir do momento que você reconheceu Jesus como seu Senhor, como seu Salvador, você começou a andar de acordo com a palavra. Você está lutando sempre para fazer o que é certo. Pastor, tem dia que eu desanimo. Você vai desanimar, isso é fato. A nossa natureza humana, em muitos momentos, não quer servir a Deus coisa nenhuma. Mas nós vamos servir porque nós vamos para diante de Deus, vamos colocar nossa carne para servir, e aí nós vamos ter aquele prazer, aquele desejo de novo. Glória a Deus. Isso precisa ser feito a cada dia, uma renovação. A cada período da nossa vida, precisamos de renovações. Aí ele diz, vocês têm o poder de ser chamado filho de Deus. Então, a partir dessa palavra aqui, você entende uma coisa. Qualquer coisa que o diabo vier falar a partir desse momento, já não tem mais valor nenhum. Porque tem gente que se converteu a Jesus, mas ele lembra do passado. Eu acredito que a maioria da gente aqui não temos nenhum crime
que aconteceu no passado que cometemos. Mas pessoas mais maduras chegaram na igreja, já bem mais madurinha, 40, 50 anos de idade. Durante os anos anteriores, elas cometeram muitos erros. E erros, às vezes, grotescos, gravíssimos, que não pode mais ser consertado, não pode mais voltar atrás. Aconteceu. E aí a pessoa, ela olha e ela diz, meu Deus, eu fiz isso e agora como é que acontece? Jesus perdoou. A partir daquele momento, as coisas do passado ficam para trás. Segunda carta aos Coríntios 5, versículo 17, ele diz, eis que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Nós estamos em Cristo agora. Então não tem mais nenhuma condenação. Não tem mais condenação. Só que o diabo, nosso adversário, ele fica trabalhando aonde? Na mente da pessoa. Colocando a dúvida. Colocando a condenação. Lá no passado você brigou com alguém. Lá no passado você fez isso. Lá no passado você ficou devendo fulano e tal, você sumiu da vida dele, nunca mais você deu uma satisfação. E o diabo fica colocando as acusações. Fica trazendo à tona aquilo que já é morto. E aí a pessoa que serve a Deus fica em dúvida. Meu Deus, eu sirvo ao Senhor, mas eu estou com o coração apertado. Sirvo ao Senhor, mas eu não estou conseguindo me concentrar. Sirvo ao Senhor, mas eu tenho dúvida realmente se eu morresse agora eu estaria salvo. Essa dúvida é justamente por conta dessa crise de identidade que você ainda tem. Se você é uma pessoa bem resolvida consigo e com Deus, isso não vai mais te interferir em nada. Amém, gente? Isso não vai mais interferir em você em nada. O meu passado foi passado nele uma borracha. Não tem mais nenhuma condenação que possa ser algo apresentado contra mim no dia do juízo. Mas só vai ter a partir de agora se eu cometer algum erro. A partir do momento que eu assumi compromisso com Deus, eu me tornei filho de Deus, é apagado o meu passado. A ignorância, o tempo que eu vivi na ignorância, aquilo é colocado de lado, não tem mais condenação. Então nós temos que estar com a consciência bem em paz com relação a isso. Mas para enfatizar isso melhor para você, vamos aos Colossenses. Você está aí? Vamos um pouco mais à frente. Carta aos Colossenses. Estudo de novo, vamos lá. Você está no Evangelho. No Evangelho de João, aí você vem Atos, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses e depois Colossenses. Colossenses capítulo 3. Como que eu resolvo esse problema da minha crise de identidade? Colossenses capítulo de número 3. Eu vou ler com você o versículo 1, tá? Colossenses capítulo 3, versículo 1. Qual que é o segredo então para mim permanecer com a minha identidade e ter ela muito bem fundamentada, para que nada de fora venha querer mostrar o contrário, interferir nessa comunhão? O que ele diz? Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, quer dizer, você já aceitou a Jesus Cristo, você já nasceu de novo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. O apóstolo Paulo, quando ele envia essa carta para a igreja dos Colossenses, ele estava falando, olha, vocês já era uma igreja abençoada, já era um povo que tinha uma fé consolidada, né? Mas ele estava dizendo para eles o seguinte, olha, vocês que já nasceram para Cristo, permaneçam assim, buscando as coisas que são de cima, sempre, né, lembrando de quem vocês são, a quem vocês pertencem, né? O ambiente que vocês devem frequentar são esses ambientes celestiais, pensando nas coisas celestiais. A gente pensa nas coisas da terra? Pensa ou não pensa? Pensa. A gente estuda para isso, é ou não é? Todo mundo estuda pensando no céu? Não, você estuda pensando aonde? Nas coisas da terra. Eu estudo, eu me formo, eu me preparo, né, nessa vida, eu me apresento, né, às oportunidades para viver a minha vida aqui na terra. Isso é, Deus vai abençoando, vai abrindo portas, vai direcionando a nossa vida. Mas nós não podemos deixar de buscar as coisas espirituais.
É por isso que tem muita gente que cai na caminhada. Eu não acredito, vou ser bem sincero com você, falando do que eu acredito. Eu acredito que, infelizmente, a igreja de Cristo ela é uma igreja doente. É doente porque os pastores não pregam a verdade? Não. É doente porque as pessoas elas ainda não criaram essa identidade cristã. Tem gente que só vem na igreja domingo, gente. Só vem na igreja domingo. Isso é prejudicial à nossa saúde espiritual. Quem já viveu tempos onde ele tinha aquela qualidade de sempre estar buscando a Deus, né, no dia a dia, sempre participando ali dos propósitos, sempre junto ali naquela mesma fé, naquela intercessão, aquela coisa toda, ela não se acostuma a ficar só um dia vindo à igreja. Ah, mas tem trabalho, tem uma série de coisas. Não estou dizendo que não tem. Mas a pessoa, quando ela tem as oportunidades, os intervalos, tem um feriado, uma coisa, ela está dentro. E hoje em dia, que se tem um feriado, a pessoa não quer nem saber. Ah, não, vou viajar. Quer saber de Cristo mesmo? Eu não sei, gente. Eu tenho minhas dúvidas. Não acerca da salvação, mas acerca dessa vulnerabilidade que a igreja tem. Nós que somos a nova geração, estamos começando, tem que pedir seriamente isso para Deus. Mas peça para Deus com seriedade mesmo. Deus, eu quero prosperar nessa vida. O Senhor vai me abençoar com o melhor dessa terra. Glória a Deus. Mas eu quero que o Senhor me dê tempo de qualidade para me estar aqui te servindo também. Eu quero ter tempo lá para me fazer minhas coisas. Não vou deixar de fazer, vou crescer na vida, vou prosperar, mas eu quero tempo hábil para me estar na tua casa aprendendo e crescendo espiritualmente. Vim só o domingo na igreja, ainda chega atrasado. E se o pastor demora 10 minutos para terminar o culto, tem uns que ficam angustiados. Se pudesse, eles pegavam a chinela, vou te dar uma pragata, pastor. Termina o culto. Né? Eu vejo aqui na sede, gente. O pastor nem está falando amém ainda. O senhor já tirou as coisas dela do lugar, já botou nas costas a bolsa, já está no meio do corredor. Isso é uma falta de vergonha. Como o pessoal do interior fala, falta de vergonha. Né? Não tem temor das coisas de Deus, gente. Não tem temor. Não tem aquele vínculo mais com os irmãos. A amizade dela é com as vizinhas lá, que passa a vida toda falando da vida alheia. Na igreja ela não tem amizade com ninguém. Podia chegar um pouco antes do culto, bater no papo ali, conversar, irmão, só meditou sobre o que hoje? Eu meditei isso. Eu meditei isso aqui, olha essa palavra aqui. Estava evangelizando lá minha vizinha, ela estava falando mal da vida alheia, eu dei essa palavra para ela aqui, ó. Não colocar uns contra os outros. Né? Olha que lindo testemunho. Já fez uma amizade com alguém, terminou o culto. Oi, irmão, que palavra abençoada, né? Aí, conversa ali um pouquinho com alguém, confraterniza, vai ali, bate papo com um e com o outro, vai para casa em paz. Mas tem uns que já estão, não quero nem saber. Ela está do lado da pessoa, se perguntar, pergunta o nome, diga o nome do irmão que está do seu lado, ela não sabe, ela senta a vida toda do lado. 15 anos na igreja. E ela não sabe o nome da pessoa. Será que essa igreja está boa ou ela está doente? Eu não acredito numa igreja nessas condições. Que ela está bem, não. Acho que dá para a gente evoluir mais, dá ou não dá? Principalmente vocês que são de igrejas menores. Principalmente. Não tem desculpa para a coisa não ser mais, né, mais próxima entre os irmãos. Para que todo mundo, né, se tiver um passando por uma luta, a igreja toda vai se levantar aqui no propósito. Dia tal nós vamos se reunir e fazer um culto de ação de graça lá na sua casa. Ah, eu nem queria marcar, não tem nenhum bolo para dar. Tem problema não, nós vamos lá para orar, né, para comer bolo. Né? E vai lá e se reúne com os irmãos. Ainda, né, a pessoa fica meio vulnerável. Eu não gosto, eu não quero interromper, não quero incomodar ninguém. Não, você não está incomodando não, nós vamos lá para orar junto com a senhora. Você acha que essa pessoa vai sofrer sozinha? Vai nada. Tem pessoas de Deus ao lado dela. Essas pessoas esperam hoje só de quem? Só do pastor, coitado. Estou defendendo a classe dos pastores, não. Porque tem uns que realmente gostam de fazer e tem outros que não têm interesse nenhum. Isso é fato. Eu conheço as pessoas. Né? Pelo tempo a gente já sabe quem é mais ou menos cada um. Só que você não pode ficar só esperando as lideranças querer fazer alguma coisa. Você tem que fazer a sua parte também. Amém, gente? O líder de jovem, vamos fazer um culto assim, assim, assado, vamos visitar alguém. Às vezes o líder de jovem está cheio de ocupações também, ele não vai lá visitar. Mas será que você não pode chegar, reunir 2 aqui e vamos lá visitar? Pode ou não pode? Pode. Por que não vai?
Ah, não, estou cheio de ocupação. Por isso que a igreja está doente. Por isso que a igreja está doente. E não é culpa de quem está à frente dela. É o corpo como um todo. É o corpo como um todo. Paulo explicou muito claramente para eles. Busquem as coisas que são de cima. Vocês fizerem isso, vocês estarão sempre renovados. Vocês estão buscando aqui, é claro, estamos trabalhando aqui segundo a natureza humana, estamos, precisamos disso. Vamos lutar aqui, vamos fazer, Deus vai abençoar, vamos arrebentar e tal, assim, assim, assado. Mas nós estamos buscando as coisas espirituais. Vai ter vigília sexta-feira, pois essa vigília eu vou ficar até de manhã. Até o sol raiar. E eu vou trazer um negócio para mim não dormir. Né? Porque se na hora que eu dormir, a gente vai... Tem uns besouros que morrem por aí, não? Os besouros. Esse período chuvoso agora tem uns besouros. Quando tiver os besouros morrendo por aí, a gente vai pegar os besouros e botar dentro do pote. Aí esses besouros a gente vai colocar na boca de quem estiver dormindo na hora que é da vigília. Né? Tô brincando com você, não vou fazer isso não, tá? Fique tranquilo. Mas, coloque isso no coração. Vamos priorizar. Tem muitos de vocês aqui que sábado nem estudam. Ou nem trabalham. Ah, porque o meu pai é assim, sabe? Conversa com o seu pai. Você tem pessoas maior de idade lá na sua igreja? Pessoas responsáveis? Tem. Então, diga pro seu pai, eu vou com o irmão fulano de tal. Eu vou ficar lá na vigília a noite toda. Eu duvido se você vai perder alguma coisa. Mas o que falta para alguns? Interesse. De buscar as coisas de cima. Porque lá no mundo as pessoas passam o tempo todo no carnaval, assim, assado. Fazendo outras coisas. Mas depois, no dia do trabalho, eles jogam água na cara, resolvem alguma coisa. Nem que seja sonolento, eles vão trabalhar. Sim ou não? Por que as coisas de Deus, as pessoas, elas não dão essa prioridade toda? Não dão essa prioridade toda. Na hora do socorro, eu quero que Deus me socorra. Mas na hora que eu preciso fazer alguma coisa para Deus, aí vai morrendo a identidade de que é de Deus. Vai morrendo. Porque está cheio de gente. Não vem à igreja, não dá satisfação. É membro da igreja há mais de 15 anos. Muitos de vocês não tinham nem nascido. Eles vêm, chegam aí, participam do culto, chegam lá na metade do culto, não entendeu nada do que o pastor falou, pegou o culto pela metade, foi embora, ó. Se morreu, se não morreu, não deu nem satisfação. Você acha que o pastor vai ter que prestar conta dessa alma no dia do juízo? Vai nada. Ele não se apresenta como ovelha. Não tem identidade. Não tem identidade. Por isso que está mais vulnerável. Vamos voltar lá para onde a gente estava, a gente começou, para a gente finalizar. Você está entendendo até aqui? Crise de identidade, saber se é de Deus ou não. Salmo 73. Para a parte final. Você leu comigo até o versículo 13, né? Que ele chegou à péssima conclusão de que era inútil servir a Deus. Que inútil era a sua consagração. Aí vem o 73, versículo de número... Eu vou ler com você agora. O versículo de número 17, perdão. Rapidinho. 17. Vamos ler salteando. Até que entrei no santuário de Deus, então entendi eu o fim deles. Eu falei para você logo no princípio. Ele entrou no santuário de Deus e ele entendeu o fim daqueles que infelizmente não tinham uma identidade definida. E ele estava indo para o mesmo caminho. Quase se desviando porque estava olhando para o mundo. Aí vem o versículo 25. Para a parte final. Ele vai fazer uma oração. Qual que é a oração de Asaf? Quem tenho eu no céu senão... Tem até canção, tem até louvor que você canta na igreja, né? Quem tenho eu no céu senão a ti? E na terra não há quem eu deseje além de ti. Ou seja, ele já estava agora demonstrando que ele era filho de Deus. Já estava agora começando a demonstrar, eu tenho uma identidade. Eu sou filho desse Deus. Não tem outro na terra, né? Não tem outro no céu, não tem outro aqui que eu desejo mais do que é o Senhor. Aí ele vem no 26. A minha carne e o meu coração fazem o quê? Desfalecem. Mas Deus é a fortaleza do meu coração. E a minha porção
Tem dia que o coração está desmoronado nos problemas, nas preocupações, nos medos. Isso é comum. No mundo tereis aflição. É natural que venha alguns dias difíceis para a gente. Que venha dias que a gente quer fazer algumas coisas, não tem dinheiro no bolso. Dias que eu queria resolver uma situação, mas todo dói. É ou não é verdade? Tem dia que eu estou meio triste por conta de algumas situações que eu não posso resolver. Isso é natural. O coração fica meio desfalecido. Mas ele entendeu o quê? Mas Deus é a fortaleza do meu coração e a porção para sempre. 27. Pois, eis que os que se alongam de ti, quer dizer, os que se apartam de ti, farão o quê? As que se distanciam, pessoal, que não têm identidade, vão perecendo. É isso que acontece. A pessoa que não entende quem ela é em Deus, ela vai morrendo aos poucos. Por isso que você vê a pessoa, ela era frequente, aí depois você vê ela participando uma vez ou outra. Depois de um tempo você não vê mais. Ela se alongou, se distanciou e fez o quê? Pereceu. Pereceu. E as coisas têm que ser assim. É nós que vamos até Deus. Ele disse, achegai-vos, pois, a Deus. E Ele se achegará. E o que as pessoas pensam? Ninguém me ajudou, ninguém olhou para mim. É assim que as pessoas pensam? Somos nós que temos que chegar. Somos nós que temos interessado em ser salvos. A vontade de Deus é salvar todo ser humano. Mas se ela não chegar até Deus, ela não vai ser. Infelizmente. Ela que tem que chegar. Para terminar, ele fala: tu tens destruído todos aqueles que se desviam de ti. 28. Mas, esse aqui é o versículo áureo para a gente estudar hoje. Mas para mim, bom é aproximar-me de Deus. Pus a minha confiança no Senhor Deus para anunciar todas as tuas obras. Depois de ter passado por aquela crise toda de identidade, será que eu sou de Deus mesmo? Será que vale a pena servir? Será que não vale a pena? Depois de ele ter passado por aquela confusão toda no pensamento, chegado à conclusão que era inútil servir a Deus, depois ele entra no santuário e vê o fim dos ímpios. Ele começa a cantar e salmodiar agora a Deus e falar: não tem ninguém que eu possa querer mais do que a ti. Tem dia que meu coração está apertado, mas eu me aproximo do Senhor, eu sou a minha fortaleza. Os que se alongam se destroem, mas para mim, bom é aproximar-me do Senhor. Para mim, bom é estar aqui na tua presença. Para mim, bom é estar aqui orando. Para mim, bom é eu estar lá na igreja enchendo o saco do pastor, da pastora. Hã? É ou não é verdade? Bom é eu estar lá enchendo o saco do meu líder. Meu líder, bora fazer isso aqui hoje. Meu líder, e aquilo. Isso é bom, gente. Não é mal, não. Quando tem um aqui perto do meu juiz, eu fico feliz. Opa, tá na igreja, né? Graças a Deus. Porque tá aqui junto. Tá buscando as coisas espirituais. E se ela tá buscando as coisas espirituais, ela sabe quem ela é. A partir do momento que ela não tem mais intensidade, aí você vê se desviando. Você vê a identidade cristã, ó, desaparecendo. Por isso que a gente tem que buscar. E hoje eu quero convocar você para isso. Amém? Glória a Deus. Você entendeu o recado, sim ou não? Quem está todo mundo assustado? Brincadeiras à parte. Que Deus fale mais com você. Vamos aplaudir o Senhor então? Glória a Deus. Fica de pé. Eu quero fazer uma oração com você.